Que miséria, meu filho. Um país sem miséria é um país sem folclore. E um país sem folclore, o que nós podemos mostrar para o turista? A Boca do Lixo do Cinema, localizada no bairro de Santa Efigênia, no centro de São Paulo, assim como a Belar Filmes, no Rio de Janeiro, foram responsáveis pela produção de diversas obras da chamada estética do lixo e também pelo surgimento do cinema marginal no ano de 1968. Esse movimento baseava-se primariamente na estética de filmes trash e também em filmes B de Hollywood. O cinema marginal possuía grandes paralelos com o tropicalismo, criando críticas sociais e políticas de forma criativa e inovadora, fazendo uso do grotesco, da violência e do teor sexual. Por conta disso, o movimento sofreu forte censura e repressão, assim como diversos movimentos durante a ditadura militar. Além disso, tal movimento não foi criado propositalmente com a pretensão de ser marginal de forma literal, porém, foi marginalizado pela censura, por produções de maior escala e também pelo próprio monopólio artístico da época. Ironia, sexualidade, feiura, baixo orçamento, experimentalismo e uma vontade de chocar. Essas são as características do movimento chamado cinema marginal. O cinema sujo, direto e cru. Este veio como resposta ao esgotamento do cinema novo. Procurava apontar de maneira escrachada os problemas e incoerências do Brasil, que vivia esses anos mais violentos da ditadura militar, entre o final dos anos 60 e meados dos anos 70. O nome marginal não é à toa, pois sua relação com todos os movimentos era distoante. Os outros o viam como um não pertencente, nem o consideravam um movimento. E sua relação com o público não era das melhores, pois sempre ficava à margem dos circuitos comerciais. Mas o que ele tinha de tão diferente? Bom, a princípio podemos citar o seu experimentalismo, pelo fato de o mesmo filme poder conter gêneros variados, como terror, drama, erótico e policial, tudo na mesma trama. Outro exemplo são suas histórias insólitas. Neste caso podemos citar o filme do rapaz que na tranquilidade de sua casa mata seu pai e sua mãe e depois sai de casa para ir ao cinema. Esse exemplo vem do filme Matou a Família e Foi ao Cinema, de 1969, do diretor de cinema Júlio Bressani, um dos ícones do movimento. Outro traço particular do movimento era a sua liberdade técnica. Se o objetivo era chocar, era preciso testar todas as possibilidades possíveis. Então, em diversos filmes é possível ver imagens desfocadas, enquadramento pouco convencional e montagem frágil. Os cineastas do cinema marginal continuavam fazendo o cinema de autor, uma característica do cinema novo, mas mostrando a falta de esperança na sociedade e no rumo do país, tanto que seus personagens eram sempre pessoas à margem da sociedade, como anti-heróis, bandidos, drogados, entre outros. Uma citação que eu acredito que consiga contemplar o sentido do cinema marginal é: o cinema marginal radicaliza a temática e a linguagem do cinema brasileiro, numa época em que a ditadura radicalizava a repressão aos elementos ditos subversivos. Os filmes não chegam ao grande público, mas se tornam objetos de admiração e estudos, pela criatividade, espírito combativo e vanguardismo. Alguns dos principais filmes e diretores do período. Matou a Família e Foi ao Cinema, de 1969, filme do diretor Júlio Bressani. O Anjo Nasceu, 1969, filme que também é dirigido pelo diretor Júlio Bressani. Júlio é um dos ícones do movimento, ao lado de nomes como Rogério Sganzerla, Neville da Almeida e Oswaldo Candeias. Oswaldo Candeias dirigiu o filme A Margem, de 1967. Blá Blá Blá, de 1968, é um média-metragem dirigido pelo cineasta italiano Andrea Tonati. Meteorango Kid, o herói intergaláctico, de 1969, é um filme do cinema marginal dirigido por André Luiz Oliveira. A Mulher de Todos, de 1969, é um filme dirigido por Rogério Sganzerla, assim como Copacabana Mon Amour, de 1970. Orgia ou Homem que Deu Cria, de 1970, o filme dirigido por João Silvério Trevisan. Manhã Cinzenta, de 1969, é uma paródia do discurso opressor e é dirigido por Olney São Paulo. Bandido da Luz Vermelha
é um filme de 1968, produzido por Rogério Gazella, que foi baseado na história de João Acácio Pereira da Costa, um dos mais notórios criminosos brasileiros do século XX. Tendo um gênero inexplicável, por ser simultaneamente uma história de faroeste, comédia, documentário e ficção científica, acompanhamos a história do protagonista, chamado pelo seu apelido, que intitula o filme, e que ao longo dele comete uma série de crimes hediondos e banais, que por vários erros policiais acabava fugindo e saindo impune de seus atos. O filme tem cortes desconcertantes e continuidades visuais ignoradas com frequência. A quarta parede também é quebrada, sem explicação, fazendo com que o telespectador fique confuso em algumas cenas. Nele se observa a tentativa de se distanciar da história original, o que não é muito comum em filmes policiais, e com personagens de caráter único que satirizam certos cargos e tabus presentes na sociedade até hoje. E mesmo com uma cronologia um pouco confusa propositalmente, Gazella faz um grande projeto audiovisual que cumpre seu papel de mostrar o terceiro mundo, e como ele é visto pela sociedade, acarretando também a uma crítica de jornais e rádios sensacionalistas dos anos 60. O Bandido da Luz Vermelha é uma obra caracterizada pelo visual preto e branco, pelo clima misto de investigação policial, comédia e também documentário narrado. O filme traz em muitos momentos uma representação alegórica da sociedade brasileira da época. Além disso, todos os personagens do filme possuem traços propositalmente caricatos, com personalidades geniosas e fortemente estereotipadas. A narração acontece simultaneamente ao decorrer do filme. Os narradores de rádio, por sua vez, se encaixam no conceito de narrador-observador, pois não são personagens ativos e nem têm conhecimento da consciência e pensamento dos outros personagens. Existe também o narrador-personagem, o próprio bandido, que oferece sua visão e perspectiva de certos acontecimentos da narrativa. Os narradores da rádio constantemente expõem acontecimentos alheios aos personagens, tornando conhecidos fatos e declarações em jogral. Narrando tudo como antigas crônicas policiais de rádio. A narração também se aproveita de humor ácido, deboche e ironia para inserir críticas sociais e também políticas. Cenas e transições rápidas são uma característica predominante nesta obra, com ângulos de câmera fechados, mas também em movimento, na maior parte do tempo focando nos personagens em cena. O filme inteiro é regado a cortes desconexos e confusos que, sem uma continuidade clara, também apresentam a cronologia dos acontecimentos de forma atemporal. O filme mistura sua própria trilha sonora com músicas brasileiras famosas e renomadas, além de peças estrangeiras de música clássica, compondo um tom leve e artístico para o filme. Por fim, o filme cria sua estética e estilo único, com resquícios do cinema novo, mas traçando seu próprio trajeto e identidade visual, sem exageros ou apelações.